iniciação. Esta sessão de hoje eu vou falar um bocadinho desta problemática dos híbridos, o que são isto, os híbridos, que implicações é que isto tem, como é que se identificam, etc. Portanto, o tema da sessão é o problema dos híbridos. E eu hoje começo com uma fotografia, não de uma ave, mas sim de um mamífero. Um mamífero, mais concretamente uma mula, que é um dos exemplos mais conhecidos que existe de híbridos. Uma mula, como muitos de vocês provavelmente saberão, é nada mais, nada menos que o cruzamento de uma égua com um burro. Portanto, é o híbrido de uma égua com um burro. As mulas são animais que são muito populares como animais de carga, é um cruzamento que já é usado desde há muitos séculos. As mulas são animais muito populares porque diz que se têm a força de um burro e são mais resistentes às doenças do que os cavalos, mas também têm a inteligência dos cavalos. Portanto, combinam as vantagens das duas espécies. E um facto muito conhecido acerca das mulas é que as mulas são estéreis. E o que se costuma dizer é que as mulas são estéreis porque os pais pertencem a espécies diferentes. Só que isto é uma explicação muito simplista. É aquilo que nós aprendemos, que se são espécies diferentes, os descendentes não são férteis, mas a realidade é um bocadinho mais complicada, como vamos ver. As mulas, efetivamente, são estéreis, mas não é pelos pais serem de espécies diferentes. É por serem geneticamente incompatíveis. E, concretamente, porque os cavalos têm 64 cromossomas, os burros têm 62 e as mulas vêm com 63 cromossomas. Portanto, há ali depois umas falhas no emparelhamento que tornam na prática inviável a reprodução destes animais. Só que este tipo de incompatibilidades não acontece da mesma forma em todas as espécies. Portanto, nós temos que levar com alguma prudência o conceito de espécie, porque aquilo que acontece com as mulas de, efetivamente, não serem férteis, não é diretamente transportável para outras espécies. Bom, vamos tentar primeiro perceber o que é um híbrido. Um híbrido, basicamente, é um cruzamento genético entre duas espécies vegetais ou animais distintos. Portanto, a definição mais simples é cruzamos duas espécies e o organismo que dali resulta é um híbrido. Só que o significado do híbrido pode ser genético ou pode ser taxonómico. Eu não vou desenvolver a vertente genética porque é um tema que eu não domino muito, tem a ver com aqueles aspectos que nós falámos há pouco, por exemplo, dos cromossomas dos burros e dos cavalos. Eu vou-me focar mais na vertente taxonómica, que é aquela que nos interessa mais aqui, nomeadamente no que diz respeito às aves selvagens, que é o aspecto que nós vamos abordar mais em detalhe. Portanto, mas só para dizer que mesmo a definição de híbrido pode variar consoante o contexto. Do ponto de vista taxonómico, nós temos vários tipos de híbridos. Podemos ter híbridos intraespecíficos, ou seja, dentro da mesma espécie existe uma subclassificação, que são as subespécies, e é possível haver cruzamentos entre indivíduos de subespécies diferentes. Mas, normalmente, quando estamos a falar de cruzamentos entre subespécies, não se usa o termo híbrido, usa-se o termo intergrado. E chama-se intergradação quando há, portanto, um cruzamento entre indivíduos de subespécies diferentes dentro da mesma espécie. Portanto, normalmente aí usa-se o termo intergrado e intergradação. Podem ser interespecíficos se forem de espécies diferentes, mas do mesmo género. Por exemplo, entre duas espécies de pardais. Aí são interespecíficos, aí já são híbridos. Podem ser intergenéricos, que são entre espécies de géneros diferentes. Por exemplo, entre patos, sei lá, entre um pato real e um ganso do Egito, por exemplo. São de géneros diferentes, mas são dentro da mesma família. Depois podem ser interfamiliares, que são entre famílias diferentes. Aqui estes casos já são muito mais raros, porque as espécies já são muito afastadas entre si, mas sei que há casos, por exemplo, de cruzamentos de galinhas com fazões e coisas desse género. Portanto, existem. E mais raros ainda, cruzamentos interordinais, que são entre ordens diferentes. Estes casos são raríssimos, creio que no caso das aves não existem de todos, mas existem no caso de outro tipo de organismos vivos. Portanto, há vários graus de hibridação e isto faz com que este tema seja todo ele muito vasto, muito complexo. Agora, há aqui uma palavra-chave aqui em cima, que é este conceito de espécie, que eu já falei há pouco no caso das mulas e dos burros e dos cavalos. Temos que ver o que é uma espécie. Bem, uma espécie
uma das definições que existe, que é popularmente utilizada, é dizer que espécies são grupos de populações naturais que estão ou têm o potencial de se intercruzar e que estão reprodutivamente isolados de outros grupos. Esta definição que está aqui, que foi retirada da Wikipédia, tal como o resto da informação que aqui está, corresponde ao chamado conceito biológico de espécie, que é indivíduos intercruzam-se, produzem descendentes férteis, reproduzem-se, são a mesma espécie. Se os descendentes não se reproduzem, são espécies diferentes. Só que cada vez mais se percebeu que este conceito é um conceito que tem imensas limitações. E, portanto, nas últimas décadas tem vindo a dar lugar a definições alternativas e nem sempre há consenso entre a comunidade científica sobre o que é que se entende por espécie. Eu vou dar já aqui mais alguns exemplos para mostrar que, para além do exemplo do cavalo e do burro, há situações muito mais complexas. E um dos casos, também envolvendo mamíferos, é o caso dos ligres e dos tigriões. Estes termos são traduzidos ou adaptados do inglês. E um ligre, o que é um ligre? Um ligre é nem mais nem menos do que o híbrido que resulta do cruzamento de um macho de leão com uma fêmea de tigre ou uma tigresa. Então o resultado deste cruzamento, que existe, chama-se um ligre, ou em inglês é um liger. Portanto, como podem ver, é uma palavra que é uma palavra criada a partir da combinação destas duas palavras. Se for um macho de tigre com uma fêmea, com uma leoa, então chama-se um tigrião, que em inglês é a tigon. Portanto, há um liger e um tigon. É claro que estes cruzamentos só existem em cativeiro porque os leões e os tigres desde logo não se encontram na natureza, porque os leões vivem em África e os tigres vivem na Ásia. Mas em jardins zoológicos já foram feitas várias experiências e existem umas dezenas ou centenas espalhados pelo mundo de ligres e de tigriões. Bom, se cruzarmos um leão com um tigre, então temos como resultado um ligre, que terá 50% de genes de tigre e 50% de genes de leão. Mas é possível levar isto um passo mais adiante e a verdade é que estes híbridos, estes ligres, são férteis. Ou pelo menos as fêmeas são férteis. Os machos parece que não é assim tão evidente. E se nós cruzarmos este indivíduo, este ligre, com um tigre, temos aqui aquilo que se chama um retrocruzamento, ou seja, este indivíduo já vai ficar com 75% de genes de tigre e 25% de genes de leão. E estes bichos podem se reproduzir. Portanto, a questão dos híbridos não serem férteis é uma questão muito mais complexa do que parece à primeira vista. Portanto, só para dar aqui um exemplo, há muitos outros. É claro que esta história de estar a criar, isto são reproduções forçadas em cativeiro, de estar a criar ligres e tigons, ou tigriões, já tem dado bastante polémica. Isto é um excerto de uma notícia do Guardian que fala de movimentos contra a criação deste tipo de espécimes, porque depois enfim, isto levanta questões éticas e são bichos que também são, do ponto de vista de saúde, têm imensas fragilidades e como não existem na natureza, há quem questione se isto faz algum sentido ou não. Mas pronto, está aqui uma fotografia de um bicho em cativeiro, que como podem ver tem assim um bocado de juba de leão e riscas de tigre. Isto é um exemplo de um ligre. Deixando agora aos mamíferos, isto foi mesmo só para explicar o conceito, passamos para as aves. Nas aves, também ainda falando das aves em cativeiro, há muitos casos de hibridação de aves em cativeiro, que são feitas com os fins mais variados. Um dos mais populares é este que está aqui, que é aquilo que às vezes se chama o canacilgo, está entre aspas porque é um nome não formal. O canacilgo é um cruzamento que é feito em cativeiro, que é muito popular, que basicamente é cruzar um canário com um pintacilgo. Podem ver que tem aqui ainda um bocadinho do vermelho do pintacilgo e a risca amarela da asa, mas já tem os tons mais acinzentados do canário. Porquê é que isto é feito? Porque supostamente estes bichos cantam muito bem. E, portanto, é um cruzamento que cantam melhor que os canários e melhor que os pintacilgos. É um cruzamento que é feito com os fins de pôr os bichos a cantar. Há outros cruzamentos que são feitos com objetivos, por exemplo, de produzir animais para consumo humano, com determinadas características, isto nas aves e obviamente noutros grupos animais. Portanto, há diferentes motivações para estar a produzir híbridos deliberadamente em cativeiro. Eu não vou agora continuar a falar de hibridação em cativeiro, isto foi mesmo só para dar um enquadramento, mas o objetivo aqui é falar da hibridação em aves selvagens. E, portanto, o resto da apresentação vai ser sobre esta parte. A hibridação, independentemente daquilo que acontece em cativeiro, a hibridação pode ocorrer em aves selvagens. E quando é que ela ocorre? Ela ocorre quando espécies que são muito próximas, especialmente, portanto, se forem do mesmo género,
entram em contacto na natureza. E aqui eu vou introduzir alguns conceitos para ajudar a contextualizar aquilo que se segue. Há um primeiro conceito que é importante percebermos, que é o conceito de simpatria. Não é simpatia, é simpatria. Simpatria é a designação que se dá quando há duas espécies próximas geneticamente, que partilham o mesmo espaço, mas não se cruzam. Portanto, têm áreas de distribuição sobrepostas, elas ocorrem nas mesmas áreas, mas elas sabem perfeitamente distinguir-se umas às outras e, portanto, não se misturam. Diz-se que vivem simpatricamente. Exemplo, em Portugal, se quiserem, a cotovia de Popa e a cotovia montesina. São dois casos, é um caso clássico de duas espécies que partilham as mesmas áreas geográficas, às vezes pode diferir um pouco no habitat, mas elas encontram-se muitas vezes e, no entanto, tanto quanto se saiba, não há casos de hibridação conhecidos entre estas duas espécies. Portanto, elas não se trocam, não se baralham, conhecem-se uns aos outros, vivem em simpatria. Depois há um outro caso que é parapatria. Parapatria é quando temos duas áreas de distribuição adjacentes. Já vou dar um exemplo com o mapa assim. Portanto, são duas espécies que têm áreas de distribuição que não se sobrepõem, mas que se tocam. Diz que são parapátricas. No primeiro caso são simpátricas, quando se sobrepõem, no segundo caso são parapátricas. Depois há alopatria, que é quando tem áreas de distribuição disjuntas, portanto são duas espécies que estão completamente separadas e as áreas de distribuição não se tocam. E depois é aqueles casos em que há uma zona de hibridação, é quando as áreas de distribuição se sobrepõem parcialmente e que há ocorrência de híbridos. E agora vamos ver uns exemplos disto. Começando pela parapatria, como eu disse, é quando há áreas de distribuição adjacentes. Temos aqui um exemplo retirado do Illustrated Checklist of the Birds of the World, da introdução, e isto diz respeito à distribuição de duas espécies de cisões da África Austral. Uma delas distribui-se aqui, que é a Rupela, distribui-se aqui pela África do Sul e pela Namíbia, que está amarelo. A outra, que é a Vigorsi, distribui-se pelo norte da Namíbia e pelo sul de Angola. As áreas de distribuição tocam-se, mas onde começa uma, acaba a outra. Portanto, elas não se sobrepõem. É como se para sul desta linha dominasse uma, para sul da outra, para norte dominasse a outra. E elas têm características distintas, mas não se misturam. Portanto, é quase como se houvesse ali uma delimitação de território. Claramente há uma segregação espacial destas duas espécies. Elas são parapátricas precisamente por causa disso. Portanto, há muitos exemplos em diversos países do mundo de espécies que têm distribuições parapátricas. É como se elas não se tolerassem mutuamente e, portanto, onde uma é dominante, a outra está ausente, pura e simplesmente. Isto normalmente é um bom indicador de que estas espécies de que estas duas populações pertencem a espécies distintas. Alopatria, quando duas espécies são alopátricas, como o caso destas duas espécies de trogons da América Latina, da América Central. Temos aqui este trogon clatratus, que ocorre aqui na zona do Panamá, e o trogon comptus, que ocorre aqui nesta zona do Equador e do Peru. Bom, elas são alopátricas porque as áreas de distribuição não se tocam, elas estão longe uma da outra. Isto é desde logo uma dificuldade para nós testarmos o tal critério de ver se elas produzem descendentes férteis ou não, para vermos se são a mesma espécie, porque elas simplesmente estão longe uma da outra. E portanto, nós nem sequer conseguimos testar se formam híbridos na natureza, porque elas não entram em contacto. Esta é uma das limitações do tal critério biológico de espécie. Depois, isto é da mesma fonte, e depois temos então os casos em que temos as zonas de hibridação, que são os casos mais complicados. E quando temos zonas de hibridação, significa, vemos aqui primeiro este caso temos aqui dois exemplos com tucanos do Brasil. No primeiro caso, temos aqui duas espécies de tucanos, o Pteroglossus sturmi, são araçais, e o Pteroglossus bitorquatus, e depois temos aqui o aspecto do híbrido. O que é que acontece? Neste caso, o sturmi ocorre na zona que está encarnado, o bitorquatus ocorre na zona que está amarelo, e depois há aqui uma estreita zona de hibridação, que é esta que está aqui a traços oblíquos. Há uma zona em que ocorrem híbridos, ou seja, eles sobrepõem-se, mas sobrepõem-se pouco. Nem esta consegue avançar para aqui, nem esta consegue avançar para ali, mas há ali uma zona em que eles se toleram mutuamente e nidificam uns com os outros. E então, neste caso, temos uma zona de hibridação estreita. Estreita aqui significa que não tem mais de 200 km, é esta a definição. E depois há outros casos, como estes outros tucanos aqui de baixo, o Ramphastos culminatus e o Ramphastos ariel,
em que temos uma zona de hibridação muito mais vasta. Portanto, temos aqui uma área em que só há uma área em que só há outro, e depois uma zona de hibridação muito vasta. Isto levanta uma série de questões. Então, mas isto são a mesma espécie ou não são a mesma espécie? Eles são bastante diferentes, vocalmente, a nível de plumagem, morfologia, etc. Mas depois há toda aqui uma zona em que eles se misturam e aparentemente estão bem uns com os outros. Estas zonas de hibridação normalmente são laboratórios vivos muito interessantes para quem quer estudar a forma como as espécies evoluem, porque às vezes estas situações são situações de transição que depois daqui a uns centenas ou milhares de anos podem evoluir para outra coisa qualquer. Mas a verdade é que há inúmeros casos pelo planeta de áreas em que há áreas de hibridação estáveis entre duas espécies. E estes são alguns exemplos. Portanto, resumindo, hoje em dia, para classificar espécies, um dos critérios não é o único. Depois também se usam as vocalizações, as biometrias, a morfologia, etc. Mas um dos critérios para ver, para avaliar se dois taxa são espécies diferentes ou não, é o critério distribucional. Sendo que quando são parapátricos, que é quando praticamente não há sobreposição, isto pontua mais a favor de serem espécies distintas, porque elas claramente rejeitam-se mutuamente. Portanto, há aqui uma linha de fronteira em que nenhuma delas consegue avançar para o outro lado. Quando há aqui uma zona estreita de hibridação, isto significa que elas rejeitam-se, mas há aqui algum grau de tolerância na zona de transição, portanto as espécies são um bocadinho mais próximas. Quando há uma zona de hibridação mais larga, elas claramente são mais próximas. E a definição é, a zona larga é quando é maior de 200 km, se for menor do que 200 km, considera-se que é uma zona de hibridação estreita, e quando são parapátricas, praticamente não há sobreposição, é cerca de 0 km. Portanto, temos diferentes casos, isto depende, obviamente, depois da proximidade entre as espécies. Nós podemos questionar-nos, então, mas aqui, porquê é que se formam estas zonas de hibridação? Porque se calhar as espécies são suficientemente próximas, e quando há aqui indivíduos que moram nesta zona de hibridação, que vivem aqui, estão à procura de um parceiro, não encontram, se calhar, um parceiro da sua espécie original, mas encontram da espécie vizinha, como a espécie é muito próxima, acasalam com esse, porque é o que está disponível. Pondo as coisas de uma forma simples. Mas então nós podemos pensar, mas então se isto é assim, se eles são tão próximos, porque é que isto não se mistura tudo e isto não se transforma numa única espécie? Isto é muito complexo e depende de caso para caso, mas tipicamente estes híbridos que resultam de espécies diferentes têm algumas fragilidades genéticas, são indivíduos muitas vezes mais expostos a doenças, são indivíduos mais fracos, são indivíduos que mesmo depois para fazer as suas paradas nupciais são indivíduos menos aptos e, portanto, são indivíduos que mesmo que geneticamente se possam reproduzir, são indivíduos que estão em desvantagem e, portanto, eles acabam por não conseguir avançar muito em termos de se expandir. Portanto, esta zona de hibridação vai se mantendo aqui, não desaparece, porque vai havendo aqui algum cruzamento, mas também não se expande. Noutros casos, a diferença entre as espécies já é suficientemente grande para elas por e simplesmente não se misturarem. Portanto, há uma série de situações e isto é realmente complexo. Eu, para ilustrar um bocadinho o que se passa, eu escolhi aqui 3 conjuntos de casos práticos para vos mostrar a dimensão e as características destes problemas. Eu vou falar primeiro de patos, depois de gralhas e depois de pardais. Haveria outros casos, mas escolhi estes porque são casos que têm a ver com a realidade europeia e, portanto, dizem-nos um bocadinho mais do que estar a ir buscar agora exemplos de outros continentes. Começo pelos patos, e nos patos... Bem, os patos são dos grupos mais dados a hibridações e existem combinações de espécies de patos, as combinações mais variadas e quase inimagináveis. Há um site que desenvolve bastante o tema que se chama dax.org e que tem lá uma página que fala exatamente dos híbridos entre patos e que fala do crossbreeding, que é estar a cruzar espécies, que pode produzir aves raras e interessantes, raras no sentido que têm assim um aspecto ainda mais exótico, mas que podem representar uma ameaça para a sobrevivência de algumas espécies, porque às vezes, quando certos híbridos começam a ocorrer em estado selvagem, seja por fugas, seja por introduções, há algumas espécies introduzidas que são particularmente dadas a hibridar com tudo o que aparece, é o caso dos patos reais, por exemplo, que hibridam facilmente e que podem começar a representar uma ameaça para as espécies autóctones e, portanto, isto dos híbridos é muito engraçado do ponto de vista estético e para quem se dedica a estas coisas, mas tem implicações na conservação da natureza, precisamente devido ao risco de perda do património genético das espécies mais raras ou vulneráveis.
há sites que têm elencos que nunca mais acabam dos cruzamentos todos, de híbridos todos que já houve entre patos. Isto é apenas um pequeno excerto de uma longuíssima lista com centenas de entradas que vem neste site, no avianhybrids.wordpress.com. E aqui é só híbridos da Nasacuta, que é o arrabio, com diversas outras espécies de patos, sendo que na última coluna indica-se se os híbridos foram registados na natureza, portanto, se foram híbridos que ocorreram espontaneamente na natureza, ou se apenas se conhecem casos em cativeiro. Portanto, como podem ver, há casos de cruzamento só do arrabio com imensas outras espécies, algumas apenas em cativeiro, outras efetivamente ocorrem na natureza. Portanto, conhece casos de, mais uma vez, às vezes, mesmo em zonas de simpatria, um indivíduo que está desemparelhado, digamos assim, não encontra um parceiro da sua espécie, ele quer se reproduzir, encontra uma espécie próxima, vamos imaginar um macho que está desemparelhado, encontra uma fêmea de uma espécie próxima que também está desemparelhada e vão acasalar e vão produzir híbridos. Mas isto são, digamos, escapatórias porque não são a escolha preferencial. Se fosse a escolha preferencial, estas espécies misturavam-se todas. Ou então também podem ser erros genéticos de um indivíduo que não conseguiu reconhecer os da sua própria espécie. Mas normalmente são casos minoritários, exceto naquelas zonas de hibridação. Mas há muitos casos de cruzamentos em nativos, principalmente. Aqui, só para verem o aspecto, alguns exemplos de aves, neste caso em cativeiro. Isto é num jardim zoológico em Hanover. Isto é um cruzamento de um pato ferrugíneo, que é um Tadorna ferrugínea, com um ganso do Egito. Isto tem um aspecto um bocadinho de Tadorna ferrugínea, mas na foto seguinte já vão perceber porque é que é um híbrido. Aqui vemos um ganso do Egito ao meio, com o famoso anel ocular castanho, as patas rosadas. Cá atrás uma Tadorna ferrugínea, que é um macho com o colar preto e a cabeça assim cor de canela com a mancha branca e as patas pretas, como é típico desta espécie, e depois aqui o híbrido. Reparem que o híbrido já tem manchas na cabeça, como o ganso do Egito, e já tem as patas rosadas. Eu vou mostrar outra vez a foto anterior, reparem também aqui nas patas rosadas, mais uma vez. Portanto, os híbridos normalmente têm características das duas espécies que foram os seus progenitores. Os híbridos não resultam todos iguais, porque dependerá da combinação dos genes, e além disso podem não estar presentes em 50-50, porque aquilo já podem ser híbridos de segunda geração, como o caso que eu mostrei há bocado dos ligres e dos tigriões, em que aquilo já pode haver depois diferentes níveis de hibridação. Mas tipicamente os híbridos apresentam características de ambas as espécies. Aqui, mais um outro exemplo de híbrido destas duas espécies, portanto, da Tadorna ferrugínea e do ganso do Egito. Mais uma vez o pato todo cor de laranja, mas com as patas rosadas. E aqui um outro exemplo, neste caso é um cruzamento de um ganso do Egito com um pato real. Portanto, este bicho tem um aspecto estranhíssimo e não vem em nenhum guia de campo, nenhum desenho igual. Ele realmente tem assim um perfil um bocado de pato, mas já com umas cores que também são características do ganso do Egito. Há depois uma série de sites especializados na identificação de híbridos, e embora muitos destes bichos existam sobretudo em coleções particulares ou em jardins zoológicos, de vez em quando, seja por fugas, seja por ocorrências naturais, aparecem patos híbridos na natureza. E numa situação destas, normalmente o que se sugere é que a pessoa tire uma fotografia para pedir ajuda para identificar, porque às vezes nem os observadores experimentados, os observadores de aves selvagens, conseguem identificar, e às vezes é mais fácil pedir ajuda a algum criador de aves que conheça este cruzamento e que ajude a identificar. Portanto, há muitos casos. Aqui um outro exemplo, que era o que estava na foto de capa, neste caso é o cruzamento de um arrabio, de uma piadeira com uma frisada. Portanto, tem aqui a cabeça avermelhada da piadeira, mas tem aqui também estas resquinhas, este padrão lateral da frisada. Portanto, é mais um dos muitos cruzamentos que existem a nível de anatídeos. Agora, falando de um outro caso e falando do impacto que estas coisas podem ter nas aves selvagens, falo aqui do pato de rabo alçado. O pato de rabo alçado é uma espécie nativa do Mediterrâneo, é o white-headed duck, que o macho tem esta cabeça branca com o bico azul e esta protuberância. A fêmea é assim mais acastanhada, mas também tem a protuberância no bico. Chama-se pato de rabo alçado porque tanto o macho como a fêmea levantam muitas vezes o rabo. É uma espécie que nidifica no sul de Espanha, sul e centro. Em Portugal ocorre raramente, é acidental, mas ocorre no sul de Espanha, na Turquia, no norte da África e noutros países à volta do Mediterrâneo. É uma espécie ameaçada, não é muito abundante, que é o Oxyleucocéfala.
E, entretanto, o que é que acontece? Há 50 ou 60 anos, este pato, é parente próximo, é parecido, mas é nativo do continente americano, que é o pato de rabo alçado americano, que é o Oxyura jamaicensis, é parecido, mas é todo castanho, não tem a cabeça toda branca, é só as faces brancas. Tem o bico azul sem protuberância. Ele foi introduzido na Europa, houve um indivíduo que resolveu trazê-los para a Inglaterra e depois ou libertou ou eles fugiram. O que é verdade é que eles começaram-se a reproduzir, portanto tem este nome, Oxyura jamaicensis, começaram-se a reproduzir em Inglaterra, começaram a proliferar, só que eles são migradores na América do Norte, e como são migradores, depois quando chegava ao inverno, migravam para o sul da Europa. E quando migraram para o sul da Europa, começaram-se a encontrar com os patos de rabo alçado europeus, e começaram a hibridar. Só que estes bichos são abundantíssimos na América do Norte, penso que há vários milhões, o nosso pato de rabo alçado é raro, penso que a população anda pelos 20 ou 30 mil. Eles começaram a hibridar e, portanto, começaram a pôr em risco. É claro que nós temos de dizer, a hibridação na natureza ocorre espontaneamente, ocorre quando as espécies estão em contacto naturalmente, mas não era o caso aqui. Aqui foi introduzida uma espécie que veio do continente americano, não estaria em contacto com as espécies do continente europeu, e quando começaram a hibridar, rapidamente começaram a pôr em risco. E neste caso foi necessário adotar medidas drásticas que passaram por um programa de controle e erradicação do pato de rabo alçado na Europa. Portanto, o aspecto aqui a reter é que a introdução de espécies, e sobretudo de espécies que, por exemplo, possam hibridar facilmente, pode pôr em risco as espécies autóctones que são mais vulneráveis. Atualmente a situação está contida, em Inglaterra praticamente desapareceram, em Espanha também já não há. Penso que em França ainda sobrevivem 100 ou 200, porque o programa de controle está em curso, e depois existem mais umas centenas em cativeiro, mas aqui um exemplo de que a hibridação, sobretudo quando resulta então destes transportes, destas introduções, pode ter implicações severas na conservação da fauna autóctone. Há outros casos, por exemplo, a introdução de patos reais na América do Norte afetou negativamente a população de pato preto, que é o Anas rubripes, e também no Havaí também foi introduzido o pato real, começou a hibridar com o pato nativo do Havaí, que não me recordo o nome científico, que é o Hawaiian Duck. Depois são espécies com populações muito pequenas e como os patos reais hibridam facilmente, temos uma situação semelhante aqui ao pato de rabo alçado. Portanto, esta situação das introduções de espécies, que na altura às vezes foi feito com desconhecimento das consequências, é algo que deve ser feito com muita precaução e que se deve acompanhar o impacto que pode estar a ter. Bom, deixamos os patos e passamos para as gralhas. E as gralhas, vou falar aqui de um par de espécies, que é a gralha preta e a gralha cinzenta. A gralha preta é uma espécie que provavelmente todos vocês conhecerão, porque é muito comum em Portugal, que é a Corvus corono, que é esta que está aqui à esquerda. À direita temos a gralha cinzenta, que é a Corvus cornix, que até há poucos anos era considerada uma subespécie da gralha preta. Entretanto, foi promovida a espécie de pleno direito. Parênteses para dizer que, enquanto isto era subespécie, os cruzamentos destas duas eram intergrados. A partir do momento em que esta foi promovida ao estatuto de espécie, os cruzamentos destas duas foram automaticamente promovidos de intergrados a híbridos. Isto é apenas uma questão de definição. Mas como esta agora passou a ser considerada espécie, passamos a ter híbridos, que até aqui só tínhamos integrados. Bom, quando olhamos para os mapas, vemos o seguinte: a gralha preta ocorre na Europa Ocidental, principalmente a Península Ibérica, França, a maior parte da Alemanha, Reino Unido, mas não a Escócia, e norte de Itália, e Suíça e Áustria, é mais ou menos esta zona. E depois tem aqui uma outra que chegou a ser considerada espécie separada, mas agora já faz parte da gralha preta novamente, que é a Corvus corono orientalis, que vai aqui mais ou menos desde a Ásia Central, aqui da zona do Cazaquistão, até à China, ao Japão e ao extremo nordeste da Sibéria, aqui na Península de Kamchatka, Vladivostok, esta zona. Portanto, tem duas áreas de distribuição separadas, são subespécies diferentes. E depois, pelo meio, temos aqui a Corvus cornix. A Corvus cornix apanha a Irlanda, a Escócia, praticamente a totalidade dos países nórdicos, o leste da Europa, a Itália, Balcãs e Turquia, vai até aqui a certas zonas do Médio Oriente. E depois vai mais ou menos até ao Cazaquistão, onde depois dá lugar à corona. Ora, é um facto conhecido há muitos anos que estas duas espécies se cruzam. E isto já está documentado pelo menos desde o século XIX, não é uma novidade. Nas zonas de transição,
que é aqui na Europa de Leste, sobretudo, e na Escócia, e depois algures aqui na Ásia Central. Os híbridos, estes dois mapas foram retirados do eBird, portanto refletem as informações atuais. Os híbridos têm um bocado, eu vou voltar atrás, vejam bem a gralha cinzenta. A gralha cinzenta só tem o peito e a cabeça preta e depois as asas pretas. O resto é assim este cinzento quase rosado, tanto no dorso como no ventre. Agora, isto é um aspecto de um híbrido. Os híbridos não são todos iguais, podem ter combinações diferentes, mas reparem, o bicho é preto e tem o ventre preto, ao contrário do outro, e o dorso também é metade preto, metade cinzento. Portanto, a área de cinzento é muito mais pequena do que na gralha, na gralha cinzenta. Como eu disse, há outras que, por exemplo, têm uma extensão de cinzento maior, mas o cinzento não é tão claro, é assim um cinzento mais escuro, quase se confunde com o preto. Portanto, isto pode variar. Mas isto é um híbrido. Quando se usa este X, quando tem duas espécies com um X no meio, significa um cruzamento. Portanto, é habitual usar esta representação. Gralha preta vezes gralha cinzenta significa um híbrido destas duas espécies. Bom, isto também foi uma fotografia retirada do eBird, neste caso tirada na Suécia, e eu encontrei este mapa, este desenho que vem num artigo que é muito interessante, porque nos mostra a distribuição das gralhas. E então temos esta mancha cinzenta corresponde à subespécie Corone. Portanto, cá está a Península Ibérica, Alemanha, França, Benelux, Inglaterra, e depois Orientalis, que também é preta, que é, lá está, desde o Cazaquistão até ao Extremo Oriente, e depois a Cornix, alguns aqui no meio, com a distribuição que eu já falei, portanto, aqui na Irlanda, Escócia, Escandinávia, uma grande parte da Rússia e depois o leste da Europa. E depois temos aqui estas zonas, estas linhas pretas, que são as tais zonas de hibridação que eu falei há bocado nos outros mapas que mostrei. Portanto, temos aqui uma zona de hibridação, que é onde aparecem estes híbridos, mais ou menos aqui por leste da Alemanha, Dinamarca, vai às vezes ligeiramente à Suécia, também aqui na Escócia, e depois na parte, vai até ao norte de Itália. É aqui uma estreita faixa que não deve chegar aos 200 km pelo aspecto, portanto é uma narrow hybrid zone, uma zona estreita, em que há híbridos, mas que, mais uma vez, as pretas não avançam para aqui e as cinzentas não avançam para aqui. Portanto, há aqui uma zona de hibridação. É conhecida como Italian Hybrid Zone. E depois, na transição da Cornix para a Orientalis, temos aqui outra zona de hibridação, que é a Russian Hybrid Zone, portanto, a zona de hibridação russa. Está aqui, mais uma vez, a zona de transição. Portanto, nas zonas de contacto das duas, das Cornix, quer com as Coron, quer com as Orientalis, há ali uma faixa de hibridação em que aparecem indivíduos com características mistas, só que esta faixa de hibridação nem desaparece, nem se alarga, ela continua por ali. Portanto, há ali, é como se houvesse ali um equilíbrio de forças. Para a esquerda desta linha dominam as Cornix, para a direita dominam as Orientalis, e aqui é a mesma coisa entre as Corones e as Cornix, mas há ali uma zona em que há um equilíbrio de forças em que nem umas avançam para um lado, nem as outras avançam para o outro. É um exemplo aqui das zonas de hibridação. Portanto, este mapa foi retirado aqui também deste site do Avian Hybrids. Aqui um exemplo muito engraçado do Atlas Suíço. O Atlas Suíço foi feito penso que de 2013 a 2016 e foi publicado há pouco tempo. E isto aqui é um mapa da Suíça, para quem não conhece a Suíça, tem assim este aspecto alongado. Aqui embaixo fica Genebra, aqui neste cantinho, este é o Lago Le Mans. Depois aqui fica a zona de Neuchâtel, para aqui fica Lausanne, Zurique fica aqui para cima, e aqui embaixo é a chamada Suíça italiana com o Ticino. E, portanto, para aqui temos França, para aqui temos Alemanha, este é o Lago de Constança, né, que confina com a Baviera, e aqui embaixo é Itália. E à direita é a Áustria. Ora bem, isto são quadrículas 10 por 10 km, e eles neste Atlas procuraram, como sabiam que ocorriam lá as duas formas, procuraram mapear o que é que aparecia. E então vemos que numa grande parte da Suíça aparecem quadradinhos verdes que são Carrion Crow. Carrion Crow é a Corvus Coron, portanto é a gralha preta. Depois cá embaixo, já junto à fronteira com a Itália, aparece Hooded Crow, que é a gralha cinzenta, portanto a Cornix. A Cornix, que aparece numa grande parte de Itália, aparece só aqui na fronteira. Aqui só havia Cornix. Mas depois há uma série de quadrados, que são estes assim, ocre, né? Que tem Carrion and Hooded Crow. Portanto, nestes quadrados todos, aparecem umas e outras. Portanto, há uma zona de sobreposição. Não há só híbridos. Nas zonas de hibridação aparecem
uma espécie, aparece a outra espécie, elas sobrepõem-se parcialmente, e depois os quadradinhos pretos, que é onde foram registados híbridos. Portanto, reparem, na Itália temos a Cornix, que é os roxos, no resto da Suíça temos os verdes, que é a Corone, há aqui uma zona de coexistência das duas, e depois há híbridos, aparecem uns híbridos espalhados pelo resto da Suíça. Eu não sei explicar, não li o texto do Atlas, eu presumo que isto sejam bichos em dispersão, portanto, elas nascem aqui na zona de hibridação e depois vão passear para o resto da Suíça, provavelmente. Mas é engraçada a forma como eles registaram isto, e eles referem que registaram isto porque isto é uma base muito útil para comparar no futuro, quando fizerem um novo Atlas, para ver se houve alterações. Portanto, eles tiveram esta preocupação. E já vamos ver a seguir o que é que eles fizeram com os pardais também. Portanto, isto foi do site fogelvarta.ch, que é a Estação Nacional Ornitológica Suíça. E, por fim, vamos falar dos pardais. Os pardais são outro grupo que também, no qual também ocorre o fenómeno de hibridação. Eu já falei em parte disto no webinário que fiz o ano passado sobre o pardal espanhol, e até vou recuperar aqui alguns slides que usei nesse webinário. Ora, os pardais do género Passer têm várias espécies próximas entre si, e nós temos cá duas espécies que são muito próximas, que é o pardal comum e o pardal espanhol, que vemos aqui, sendo que o pardal comum, que é o Passer doméstico, está aqui à esquerda, que é assim um bicho de aspecto cinzento acastanhado, com as faces acinzentadas, a coroa cinzenta, depois a nuca é castanha, mas a coroa é cinzenta, e depois tem um babete preto, que normalmente termina aqui, é mais ou menos bem delimitado. O pardal espanhol, que vemos à direita, tem a coroa toda castanha, não tem a coroa cinzenta como este, tem normalmente uma linha branca aqui à frente do olho que se vê muito bem. O pardal comum tem essa linha, vê-se mal ou está ausente. O pardal espanhol vê-se muito bem. As faces são muito mais brancas que no pardal comum, como se pode ver. E depois o babete é muito maior, é preto e estende-se assim pelos flancos todo riscado. Este não tem riscos nos flancos. O pardal espanhol tem. E depois no dorso, reparem que as estrias são escuras, em vez de ser assim estes castanhos e cinzentos, tem muito preto na parte superior. Portanto, isto são dois exemplos de machos puros, de pardal comum e de pardal espanhol. Só que também aqui aparecem os cruzamentos, cá está o X, né? Portanto, há híbridos de pardal comum e de pardal espanhol, não são muito frequentes em Portugal, ou seja, eles vivem em simpatria, que é aquilo que eu já falei, eles partilham o mesmo espaço, até podem estar juntos lado a lado, mas normalmente não se cruzam, mas de vez em quando há casos. Há registros ocasionais, e eu comecei a anilhar aves selvagens no início dos anos 90, e numa ocasião fui anilhar para o Baixo Alentejo, para a zona de Mértola, ao pé de uma colónia de pardais, e apanhei 2 exemplares de híbridos. Estas duas fotos estão aqui, são dessa sessão de anilhagem, portanto, aves que eu capturei em Alcaria Ruiva, perto de Mértola, em 1994. Vamos começar pelo da direita. O da direita é um bicho que nós vemos, tem a coroa cinzenta, portanto, claramente com genes de pardal comum. Tem aqui a risca branca à frente do olho, muito visível, mas depois o aspecto que mostra que ele tem genes de espanhol. Primeiro as faces muito brancas, porque o pardal comum tem as faces mais cinzentas, e depois o babete preto, mas cá está algumas riscas nos flancos. Não muitas, mas os pardais comuns típicos não têm qualquer tipo de riscado. Portanto, este bicho já com alguma presença de genes de espanhol. Aqui à esquerda, um outro indivíduo, este mais espanhol que o da direita, muitas riscas pretas nos flancos, mas bastante cinzento aqui no centro da coroa, que os pardais espanhóis normalmente não têm. Portanto, aqui este, assim a olho, eu não fiz nenhum estudo genético, mas a olho eu diria que este é 75% espanhol e 25% doméstico, e este é 75% doméstico e 25% espanhol. É o que me parece, assim, só numa avaliação visual, mas não tenho uma base sólida para comparar, para poder dizer se as percentagens são estas e dizer qual é a avaliação individual. De qualquer forma, estes bichos não são muito frequentes. Por acaso, na semana passada, ao passar perto de Campo Maior, ao passar por uma aldeia, passei lá ao pé de um armazém, de uma casa, que tinha o telhado carregado de pardais. Estavam lá uns 200 pardais. Eu pensei, vou olhar para aquele bando, ver o que é que lá há. Porque às vezes no meio dos bandos grandes encontram-se coisas engraçadas. E pus-me a olhar para o bando atentamente e descobri lá um macho de pardal espanhol, que tinha assim os flancos todos riscados, como este. De pardal espanhol, não, perdão, de híbrido comum com o espanhol, que tinha os flancos riscados como o espanhol, mas tinha a coroa cinzenta como este. Portanto, este era, eu não sei muito bem se era um 50-50 ou o que era, mas ele tinha a cabeça, é como se fosse a cabeça de pardal comum e os flancos de pardal espanhol. Portanto, os híbridos não são sempre iguais, de vez em quando aparecem, e são casos obviamente curiosos, mas que em Portugal claramente são a exceção.
mas não é assim em todo lado, como já vamos ver. E aqui voltamos a falar da situação de Itália. A situação de Itália é uma situação muito curiosa, porque quando nós vamos ao IBERD e fazemos o mapa do pássaro domésticos na Europa, estes são os tais retângulozinhos que eles têm para marcar a presença, as tonalidades referem-se à frequência, e a Itália é um grande buraco. Isso é a distribuição do pássaro domésticos. O limite, a área limite de distribuição do pássaro domésticos mais ou menos coincide com a fronteira de Itália, como podem ver aqui. Portanto, não há pardal comum em Itália, mas em vez disso há o chamado pardal italiano. O que é o pardal italiano? É este bicho que aqui está. O pardal italiano tem a coroa castanho puro, como o pardal espanhol, mas tem o babete pequenino e bem delimitado e sem riscos no flanco, como teria o pardal espanhol. Portanto, tem o babete do doméstico e a coroa do espanhol. Durante muitos anos isto era considerado uma subespécie do pardal comum, que era o Passer domesticus Itália. Atualmente já lhe é atribuído o estatuto de espécie, que é mesmo o Passer Itália. Substitui o pardal comum em Itália e é um pardal de zonas urbanas, que anda no meio das pessoas, vai às mesas dos restaurantes, vive nas cidades. Portanto, ele substitui o pardal comum. Não há Passer domesticus em Itália, em vez disso há o Passer Itália. Portanto, reparem na coroa castanha e no babete curto e bem delimitado, como o pardal comum. Mas a situação em Itália é bastante mais complexa, como vamos ver. Portanto, aqui a distribuição do Passer Itália, como podem ver, ao contrário do pardal comum que ocorre nos países à volta e não havia em Itália, pardal italiano, o Passer Itália, está presente na Itália continental, está presente na Sicília e está presente na Córcega. A Córcega, eu recordo, pertence à França. Depois há aqui uns registros isolados, mas que, enfim, não terão grande significado, não sei se são erros de inserção ou o quê. O aspecto a reter é que eles ocorrem em Itália continental, Sicília e Córcega, mas não na Sardenha. A Sardenha pertence à Itália, não tem pardal italiano e também não tem pardal comum. Na Córcega há pardal italiano. E aqui reparem muitos buracos já. Portanto, a distribuição parece ser mais contínua no norte do que no sul, porque aqui no sul passam-se coisas muito estranhas. Antes de ir voltar ao sul de Itália, vou mostrar aqui outra vez do Atlas suíço, e aqui outra vez uma imagem parecida, como vimos, para as gralhas, muito curiosa também. Portanto, novamente, quadrículas 10x10, e então o que é que temos? A verde, o House Sparrow, que é o pardal comum, ocorre na maior parte da Suíça. O pardal italiano ocorre, fazendo jus ao nome, na Suíça italiana, que é aqui na zona de Lugano. Portanto, Lugano é aqui ao pé deste lago. E ocorre mesmo no sul. E depois, onde aparecem os dois, é onde está Ocre, portanto aqui numa parte, aqui basicamente em todo o sul da Suíça, há aqui uma faixa que é a tal faixa de hibridação. Reparem que os quadradinhos pretos também estão mais ou menos quase na totalidade sobrepostos aos quadrados ocres. Portanto, os quadrados ocres é onde há pardal comum, pardal italiano e híbridos. Ao contrário do que acontece com as gralhas, esta área parece muito mais bem definida e não há híbridos aqui no resto da Suíça. Enquanto que no caso das gralhas havia gralhas espalhadas. Eu chamei a atenção para isto. Nos pardais não. Isto sugere-me que os pardais são muito menos dados a estes movimentos de dispersão. Ou seja, as gralhas, mesmo estas híbridas, dispersam e vão-se mexer 50 ou 100 km. Os pardais não. Ficam aqui muito nesta zona. Portanto, esta zona de hibridação parece assim uma coisa muito mais contida do que no caso das gralhas, que me parece uma zona um bocadinho mais, se calhar, de limites mais difusos. Portanto, eles aqui na Suíça, no Atlas suíço, fizeram o mesmo exercício com os pardais, que foi registar onde é que há comum, onde é que há italiano, onde é que há os dois e onde é que há híbridos. Como podem ver, com pequenas exceções, a zona de hibridação, a zona de presença de híbridos coincide na quase totalidade com as quadrículas ocre, que é onde há ambas as espécies. Isto mais uma vez do site da fogelwarte.ch. Agora, voltamos à situação em Itália, e eu em Itália ainda vou buscar uma terceira espécie de pardal, que é o pardal espanhol. Ora, é porque em Itália, além de haver o pardal italiano, também há o pardal espanhol. Ora, o pardal espanhol há na Sardenha. Eu disse na Sardenha não havia nem o italiano nem o comum, mas há o pardal espanhol, que é o pardal que domina na Sardenha. Mas depois nós vemos que há na Sicília e há aqui no norte da África. E há depois também aqui uns registros dispersos pelo sul de Itália e depois aqui mais um pequeno núcleozinho no nordeste. E depois aparece nos Balcãs e aqui na Grécia e mais para leste.
Portanto, em Itália, o pardal espanhol tem aqui uns núcleos isolados e depois ocorre com mais expressão na Sicília e na Sardenha. E eu, entretanto, encontrei este mapa. Este mapa é simultaneamente curioso e confuso. Este mapa representa, temos aqui a Península Italiana, até aqui à Calábria, não é? Calábria, Sicília e depois Córcega, Sardenha, Norte de África. E vemos aqui uma escala de cores. Então, vamos ver, vamos começar por cima pelos azuis. Azuis é house sparrow, pardal comum. Pardal comum ocorre nos países à volta, portanto, Balcãs, Áustria, Suíça e França. É pardal comum. Amarelo é o pardal italiano, que substitui o pardal comum. Agora, esta faixa que aqui está, deve ter uns 50 km, está aqui a escala a dizer que é 100 km, esta faixa é mais estreita, deve ter uns 50 km de largura. O que é isto? É a tal Narrow Hybrid Zone, é a zona de hibridação estreita, está aqui. Italian House Hybrids. Portanto, há aqui uma zona de hibridação estreita que vocês viram nesta imagem do Atlas suíço, está ali uma zona em que eles se sobrepõem, há os dois e são produzidos híbridos. É uma zona que vai aqui mais ou menos desde a fronteira de França, aqui perto de Nice, contorna a Itália, passa no sul da Suíça e vai acabar aqui, deve ser mais ou menos na zona de Trieste, a leste de Veneza. Depois temos o pardal italiano, mas depois, quando chegamos ao sul de Itália, temos aqui uma coisa à cor de laranja. E isto, a cor de laranja, é uma coisa muito esquisita. Porque isto são pardais que não são italianos, mas também não são espanhóis. Isto é uma coisa que se chama às vezes o pardal siciliano. O pardal siciliano é uma espécie de intermédio entre o pardal italiano e o pardal espanhol. Eu já vou mostrar umas fotografias. Portanto, ninguém sabe muito bem onde é que isto se situa taxonomicamente. É como se houvesse aqui um intergrado ou um híbrido estável entre o pardal italiano e o pardal siciliano, só que eles não são todos iguais. E depois temos o vermelho, que é o pardal espanhol, que há na Sardenha, como eu já disse, na Córcega é o italiano, na Sardenha é o espanhol, no Norte de África também é o espanhol. Depois há aqui um núcleozinho de espanhol também nesta península, que se chama Península de Gargano. Aqui os espanhóis não se misturam com os italianos. Aparentemente os espanhóis aqui está tudo bem. Mas aqui na Calábria e na Sicília aquilo teve uma evolução diferente. Portanto, aqui na zona da Apulia, que é aqui onde há este núcleozinho de pardal espanhol, aqui embaixo, depois na Calábria temos então este pardal siciliano e na Sicília também. Este pardal siciliano não tem um nome científico, porque isto não está bem classificado. Está deste artigo, isto está citado aqui deste artigo. E vamos mostrar uns exemplos que estes eu retirei do eBird. Fui ao eBird procurar imagens de pardais na Sicília e encontrei algumas. Temos aqui este que é parecido com o pardal italiano, cabeça castanha, o babete preto, mas já cá tem os flancos riscadinhos, um bocadinho riscados, não muito, e com alguns riscos no dorso. Se eu visse isto em Portugal, eu dizia, isto é um híbrido entre pardal comum e pardal espanhol. Chapado, é parecido com aquele que eu apanhei em Mértola. O problema é que cá eles são raros e na Sicília são todos assim. Essa é que é a diferença. Portanto, na Sicília nem são espanhóis nem são italianos, são assim uma coisa esquisita. E quem já foi ver aves à Sicília diz que os pardais de facto lá têm um aspecto estranho. Portanto, coroa castanha, aqui com umas manchinhas de cinzento, babete preto, tipo pardal comum, mas com algumas riscas nos flancos. Outro exemplo do pardal siciliano, outra foto que eu encontrei no eBird, mais uma vez coroa castanha, babete curto, com umas riscas assim mal definidas. Não são aquelas riscas fortes do pardal espanhol. Portanto, mesmas características. E por fim, uma imagem também muito curiosa que eu encontrei na Wikipédia, isto para terminar, que é um mapa que mostra a distribuição conjunta do pardal espanhol, do pardal italiano e dos híbridos. Bom, isto é uma grande confusão. Porque o pardal, começamos aqui pelo cor-de-rosa. O cor-de-rosa é o pardal italiano, que já vimos que apanha a maior parte de Itália, exceto o sul de Itália. Aqui esta zona azul é a tal zona de hibridação entre o italiano e o comum. É a tal zona que contorna aqui a fronteira de Itália. Depois a zona cinzenta é onde há só pardal comum. Depois, no sul de Itália, temos então o tal que eles chamam aqui híbridos entre italiano e espanhol. É a tal zona do pardal siciliano, que também acho que vai até Malta, se não me engano. E depois, a verde claro, temos o pardal espanhol, que tem duas subespécies. Tem o espanholenses, que é o que ocorre na Europa até meio da Turquia, depois temos o transcáspicos, que já é aqui na
na Ásia até ao Cazaquistão, desde a Turquia para lá. E depois a zona azul é apenas a zona de invernada, porque os espanholenses são migradores. Bom, mas depois a história não acaba aqui. É que os espanholenses, quer em Espanha, quer na Grécia, eles vivem em simpatia com o pardal comum. E até em Marrocos. Vivem em simpatia, há domésticos, há comum, eles não se misturam e os híbridos são raros. Mas quando chegamos aqui à Argélia e à Tunísia, aquilo é uma grande salganhada e eles misturam-se todos uns com os outros. É um bocado como acontece aqui na Sicília entre o italiano e o espanhol. Aqui no norte da África acontece entre o espanhol, aqui nesta zona do leste da Argélia e da Tunísia, entre o espanhol e o comum. Mas só nesta zona. Ninguém entende porquê, porque vamos para Marrocos ou para Espanha ou para o Egito e eles já não se misturam com o comum, já sabem perfeitamente separar-se uns dos outros. É mais um enigma. Aqui uns exemplos de umas fotos de híbridos de comum com o espanhol, este tirado nas Canárias há pardal espanhol, mas apareceu lá pardal comum e começaram a hibridar também, portanto aqui mais uma vez coroa cinzenta, mas flancos riscados, e aqui este tirado também em Espanha, mais uma vez um híbrido comum com o espanhol, coroa cinzenta, babete preto, e aqui este sim tirado na Argélia, na tal zona em que eles se misturam todos e em que são frequentes este tipo de pardais. Aqui reparem a coroa castanha manchada de cinzento e um babete que também tem aqui alguns riscos. Portanto, isto é... Acho que na Argélia, quem já esteve naquela zona também diz que os pardais lá têm um aspecto muito estranho, porque parece que de repente, parece que fora daquela zona da Argélia, a hibridação entre comum e espanhol é a exceção, mas no norte da Argélia é a norma. E o normal é eles serem todos híbridos. E ninguém entende muito bem porque é que naquela zona isso acontece. Aqui ainda um outro exemplo de um pardal fotografado na Argélia, babete curto com uns bocadinhos de riscos, coroa ligeiramente cinzenta, mas predominantemente castanha. Portanto, isto para verem que o aspecto varia de uns indivíduos para outros. Não são todos iguais. Portanto, isto para finalizar, há aqui muita coisa ainda para descobrir sobre esta hibridação. Não há dúvida que estes indivíduos se conseguem reproduzir, porque aquilo que se passa na Argélia, em que aquilo é híbridos por todo lado, a população vai sobrevivendo, portanto, claramente eles são geneticamente muito próximos. Há ainda muita coisa para descobrir sobre este tema da hibridação, mas pronto, aproveitei esta sessão para dar aqui alguns exemplos e algumas luzes sobre este tema que é simultaneamente fascinante e complexo. Para terminar, deixo aqui os links de alguns sites que eu consultei, onde se encontra muita informação sobre híbridos de anatídeos, de pardais e de outros grupos de aves, procurando até no Google por avian hybrids e outras coisas parecidas. O primeiro é só exclusivamente sobre patos, os outros têm exemplos de outros grupos, mas normalmente é fácil encontrar exemplos e depois há pessoas até que se dedicam a estudar exclusivamente estas situações, porque há ainda certamente muito para descobrir. Mais do que simples curiosidades, isto ajuda-nos a entender a forma como as espécies vão evoluindo. Com isto, termino esta apresentação. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil para perceber melhor esta questão da hibridação e, como habitualmente, fica à disposição para quaisquer questões.